Shalom, shalom, amados. Glória a Deus. Por mais um dia, a misericórdia e a bondade dele ter sido renovada sobre as nossas vidas. Você sente que ela se renovou aí? Eu sinto de bem de perto. Você já curta, compartilhe. Somos semeadores da palavra. E o Senhor precisa de nós. Sozinhos nós não fazemos a obra de maneira alguma. Jesus não fez. Quem somos nós, então? Preciso da sua ajuda para ajudar o meu mestre. Vamos lá meditar hoje em Efésios, essa carta poderosa de Paulo. Lá no capítulo 1, versículo 17 e 18. Sabemos quem nós somos em Jesus de fato. Sabemos da grandiosidade do poder dele naqueles que creem, que entregaram a vida verdadeiramente a Deus, que buscam andar em santidade. Entendendo que a santidade é processual e que nessa caminhada de sermos mais íntimos de Deus é necessário uma abertura de coração. É uma necessidade diferente dos nossos relacionamentos comuns, porque Deus é Espírito. Entendermos que Ele já nos conhece, mas ainda assim Ele quer ouvir de nós, Ele quer falar conosco. E como se relacionar com alguém que já nos conhece tão profundamente? Quando as nossas mentes, eu digo começar com a minha, né? Ela quer fazer algumas sabotagens, que é natural do ser humano. Quando eu digo sabotagens, parece uma palavra pesada, mas é a que eu encontro no momento. E quando eu digo sabotagens, é a luta da carne com o espírito. Nós queremos, muitas vezes inconscientemente, nos auto-justificarmos e para abrir os nossos corações, para falarmos rasgadamente aquilo que Deus já sabe. Não é fácil. Às vezes optamos, e muitos optam, por um exercício com Deus, de relacionamento apenas religioso. Abrimos a Bíblia e lemos como tipo, eu cumpri o meu tempo hoje de devocional, que é ler esta palavra aqui, tá feito. Mas e o aprofundamento, o tempo de qualidade? Não fazer desse tempo um tempo religioso, de cumprir, para às vezes aliviar a nossa consciência, dever cumprido. Mas não é assim que Deus nos quer. Ele nos quer na profundidade. Ele nos quer na inteireza de tudo que sentimos. Porque Ele já sabe para que cresçamos. Ele quer gratidão, Ele quer admissão de dificuldades, Ele quer pedido de socorro. Às vezes Ele quer as nossas lágrimas. Porque quando nós choramos porque nos emocionamos de estar na presença dEle, de sentir a presença dEle, que é maravilhosa. Choramos por frustração, por algumas dores, que às vezes temos dificuldade de admitir, que às vezes nem nos damos conta, mas elas estão ali dentro de nós, percorrendo o nosso sangue e nos colocando uma dor de cabeça, nos colocando uma alergia, nos colocando um problema digestivo, porque nós estamos jogando para debaixo do tapete, quando podemos, em oração, no nosso momento de oração, de tempo com Deus, falar abertamente com Ele, aquilo que Ele já sabe. Dar o primeiro passo, admitir a nossa impotência. Eu sou impotente diante de várias circunstâncias que me rodeiam. Ainda sou impotente diante da minha própria história, na idade que eu estou. Tem coisas em mim ainda, cicatrizes, mas que por baixo ainda, se furar um buraquinho, ela vai purgar, ela está inflamada. Sim, amados. E não nos iludemos, isso está se manifestando nas nossas vidas de alguma forma. E só quem pode trazer uma consciência plena, uma consciência curadora, uma consciência libertadora. Por que eu coloco tudo isso na consciência? Porque o primeiro passo para nós nos libertarmos, para que Deus trabalhe em nós, Ele espera que nós tenhamos essa atitude
de parar de pensar, de nos quebrantarmos. Ele nos ajuda, porque ele nos dá o querer e o fazer. A minha câmera a imagem tá mudando de cor, porque eu estou aqui com uma ventania na janela. Tá ventando muito. Eu ainda moro numa região litorânea. E aí o vento tá fechando, minha cortina tá fechando, minha janela tá abrindo. Aí tô mudando de cor de vez em quando. Mas continuando, amados. E essa carta aos Efésios vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer, orando pela igreja de Éfeso: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a mim, a você, continue me dando, porque eu ainda estou no processo, eu vou continuar até meu último suspiro. Cada dia melhor, porque o nosso caminhar espiritual é progressivo. Que ele nos dê o quê? O espírito de sabedoria. Paulo orava pelos Efésios. E nós continuamos a orar pelos outros e por nós mesmos. É uma oração poderosa. Que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação. Quem é Deus? Pleno espírito, né? De sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Quem é ele para nós? Eu já o concebo como um pai amigo, como um amigo íntimo, o qual eu posso falar mesmo, o melhor amigo, aquele amigo que eu recorro quando as coisas apertam, quando as coisas doem, ou eu ainda não tenho a primeira atitude quando a coisa aperta, quando a coisa tumultua, quando a coisa embarga. Aqui dói, fere, e eu quero chorar. Eu vou pro telefone? Sempre. Não estou dizendo que nós não tenhamos amigos. Aliás, não temos muitos amigos nesse nível. Na verdade, ninguém tem. Alguns. Ou talvez um, quando temos de verdade 2. E já agradecemos por isso. Sabe, mas nem sempre os nossos amigos poderão. Eu sou amiga de várias pessoas, mas eu não posso estar à disposição delas no tempo, às vezes, urgente delas. Mas eu tenho um amigo, quando eu estou nas minhas emergências, que ele sempre vai estar ali. Então, eu já tenho a revelação dessa amizade. Quando eu digo revelação, além de eu saber, eu já tomei posse, eu já exercito esse relacionamento no nível das minhas emergências emocionais, dos meus desapontamentos. Porque é assim a vida. No dia a dia, nos nossos relacionamentos, é que as coisas acontecem. E quantas coisas, às vezes, nós não conseguimos entender quando estamos nos relacionando. As nossas dificuldades e compreender a reação do outro, a atitude do outro. E nos mantermos firmes em quem nós somos. Entendendo que o outro age como ele age, porque é um mistério, há um mundo de sentimento dentro deles, como há em nós uma gama de sentimentos. E que eu não sou responsável, eu não tenho que mudar posturas de fé, de paz, por conta das crises do outro. Mas elas vêm ao meu encontro. E elas, às vezes, tentam nos abater. Elas, às vezes, nos balançam. Ainda mais quando são pessoas que nós amamos, nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nossos líderes. Porque eles também vivem as crises deles, os problemas deles. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Mas mediante tudo isso aí, eu já tenho essa revelação de quem é esse amigo e eu recorro a ele. Por quê? A necessidade, a urgência de procurar a ele. Porque ele sempre terá as respostas perfeitas. Ele sempre nos ouvirá, sabe, imparcialmente. Ele sempre nos dará respostas sábias, amorosas, equilibradas. Enquanto outro ser humano, que também está em processo de crescimento, pode não ter essa condição de ter essa imparcialidade, de ouvir, se aquietar e saber que às vezes não tem nada para falar. Porque vê que o outro precisa levar isso a Deus. Ele ouve, porque o ouvir é precioso demais. Quantas pessoas estão morrendo, estão deprimidas, porque não tem quem as ouça.
Porque é verdade sim que na nossa caminhada enquanto ser humanos nós precisamos de ouvidos. Nós precisamos de outro ser humano. Mas a última palavra virá de Deus. Porque a Bíblia fala, não faça do outro seu braço forte. O braço forte, o braço infalível, o braço que sustenta, que não balança, que não se quebra, é o de Deus. E encontramos isso aí, como essa palavra fala, que dê à igreja, que dê a cada um na individualidade o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Deus nos chamou. Eita, que esperança é essa? Olha só. Os olhos do coração sejam iluminados, os olhos do entendimento, porque ele usa coração aqui como mente, para que nós entendamos a esperança para a qual ele nos chamou. Essa esperança é maravilhosa. Eu falei dela ontem no devocional. A nossa âncora. A esperança de que é esperar algo. Esperar com fé, com confiança. Esperar é sonhar. Mesmo diante de todas as dificuldades que nós passemos, saber que nós teremos dias melhores, que Deus está conosco, que Ele é nosso amigo e que Ele tem tudo preparado para aqueles que o amam, que o obedecem, que se esforçam ou que mantêm pelo menos uma boa vontade, porque na verdade nada é feito na nossa força. Ele disse para Josué, esforça-te. O que é me esforçar? Estar diante de um devocional. Seja ele você com a sua Bíblia na individualidade. Não irrestritamente estar diante de uma tela de celular. Não. Podemos nos sentar e, se temos condições já de ler a Bíblia, de ter esse relacionamento, nos tornamos cada vez mais independentes ou tão somente dependentes de ter outra pessoa pregando para nós, porque também a Bíblia fala, João, chegaríamos tempo, não precisaríamos que nos ensinasse, o próprio Espírito nos ensina diretamente. Mas eu sei, às vezes eu preciso de alguém pregando para mim. Eu tenho os meus mestres, os meus pastores também que eu recorro. Não é sempre que eu vou encontrar respostas. Não é sempre que a minha alma não está lutando com muita força com o meu espírito, tentando me roubar a paz. E Deus nos dá sim pessoas com palavras, com toques, que nos dá insights, porque um ajudou o outro e nós caminhamos. Mas nós não podemos viver tão somente nessa dependência. Como Paulo disse, eu quero dar o alimento sólido, mas vocês ainda não podem receber. Então estão como bebês. Então sempre Deus tem um alimento sólido para nos dar. Nós com Ele em oração, também ouvindo outros. Mas que cresçamos ao ponto de ter esses dois relacionamentos. Um relacionamento de independência, nós com a palavra e o Espírito Santo, mas também ouvindo de outros. Tudo isso faz parte da caminhada de fé. Para conhecer a esperança que Ele nos chamou. Que esperança é essa? As riquezas da gloriosa herança de Jesus nos santos. Ele nos deixou uma herança. Nosso irmão foi o primeiro, primogênito. A incomparável grandeza do poder dele para conosco os que cremos. Olha, a incomparável grandeza do poder dele em nós que cremos. Nós temos poder por crermos em Cristo, por nos submetermos, por nos entregarmos, por obedecermos, por renunciarmos a tantas coisas deste mundo para andarmos com Ele em fé, ainda que doa. Renúncias doem, sabe? Andar em fé dói. Abraão sentiu dores na alma quando levava Isaque para o sacrifício em obediência a Deus. Mas à medida que ele andava, que ele avançava em fé, eu creio que Deus estava revelando para ele que daria o cordeiro. Sabe o que dava força para um homem que esperou aquele filho durante tanto tempo? Ir lá, amarrar, levantar o facão, arrumar o fogo, andar 3 dias. 3 dias, você... Sabe, na mente, eu vou matar em sacrifício meu filho amado. Não conseguimos, às vezes, por 15 minutos. Se Deus disser para mim, para você agora, olha, eu quero o seu filho, eu quero o seu neto, eu quero o seu sobrinho,
Alguém que você tem autoridade sobre ele, responsabilidade. Que você entregue ele para ser morto. Olha, 10 minutos. Imagina. Haja fé, haja força em Deus. Imaginem que Abraão andou 3 dias. Imagina. É muito peso, é muita fé. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. Sabe? 3 dias ali na fé. Na esperança aqui, ó. Jesus não tinha vindo ainda, ele estava na antiga aliança. Ele está nos dizendo aqui na nova aliança. Para nós termos um espírito de sabedoria e revelação profundas. Para Deus iluminar os olhos do nosso coração, assim ele orava. Para nós conhecermos a esperança. Em tudo que você está vivendo agora de luta, de dor, de desafio, de incerteza. Há esperança em Cristo. Porque ele nos deu essa esperança. Ele nos deu essa herança. Esse poder incomparável. Claro, conforme... Depois você vai ler isso aí na sua tradução, ó. Porque ele continua aqui, eu ainda estou no versículo 18. Eu tô lendo 17 e 18. Efésios 1, versículo 17 e 18. Mas você pode ler do 15 ao 23, a inteireza da pedaço da carta, assim, fantástico. Os que cremos conforme essa força em nós que cremos, conforme a atuação da poderosa força dele, em nome de Jesus. Amém, amados? Isso é lindo demais. Isso é poderoso demais. Mas tem uma parte que nós precisamos fazer. Porque Deus não é invasor, não agride, não chuta as portas dos corações, não empurra a força. Ele dá toques suaves. A vida vem e dá pancadas. A vida não perdoa. Eu digo a vida dos relacionamentos. Porque a terra jaz no maligno. A terra... Nós estamos sendo redimidos. E só será mais carinhoso, será amoroso, viverá a imagem e semelhança de Deus. E assim amaremos o nosso próximo. Se tivermos realmente nos entregado a Deus. Aí faremos a diferença. Mas quantos ainda não compreenderam? E todos nós estamos num processo. Então daqui para ali nós cometemos algumas falhas. Não vivemos pecando, porque a Bíblia diz que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Ele está cada vez melhor. Mas ainda assim cometerá erros, como João fala. Aquele que diz que não peca, já está pecando por dizê-lo. E aí? Amados. Leia essa carta. Peça a Deus esse espírito de revelação. Nós vamos orar agora pedindo novamente a Ele. Amém? E antes de orar, se você não curtiu ainda, curta, compartilhe. Outros serão abençoados ao receber essa palavra. Vão orar? Vão orar. Como eu estou aqui orando, dizendo para Deus, mas também recebo dos meus mestres, dos meus líderes. Você pode também encaminhar para outros que você seja tocado no seu coração. E assim a palavra vai além. E que nós entendamos essa palavra, que ela seja revelada. Nossa, eu tenho poder, um poder incomparável andando com Jesus. Você acha que as pessoas entendem isso? Você acha quanto tempo que eu levei para compreender isso na profundidade? Foram anos e mais anos. Não é fácil. Não é tão simples. Porque a nossa alma grita. As nossas autojustificativas. O mundo nos grita com tanta força. Os valores do mundo tentam nos arrastar. E a tendência da carne é não querer a dor do crescimento. Como eu falei agora há pouco, a dor da renúncia, a dor de suportar, a dor da longanimidade, da paciência longânima, é aquela paciência especial nos nossos desafios de convivências com outros seres humanos, conosco mesmo, com as nossas histórias. Não há dias que a gente fala, nossa, eu mesmo não estou me aguentando. Quando vem as crises de fé para o crescimento. E nós precisamos buscar, crer, chorar, ouvir a palavra, falar muito com o nosso papai, deixar que o Espírito Santo nos fala, ouvi-lo. Oremos, amados. Paizinho Santo, Paizinho querido, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Deus, para mais um momento de oração, de devocional.
Em qualquer momento que essa pessoa que está do outro lado da tela, que é teu filho amado, desde que tenha te aceitado, que se não aceitou, que sinta o toque agora de te aceitar, de começar essa caminhada de libertação, de alegria, de possibilidade de viver na eternidade contigo, de não sermos tão somente aqueles que descerão a cova e virarão pó e não ganharemos a sua companhia eternamente para desfrutarmos de todas as tuas promessas, tomarmos posse dessa herança que o Senhor nos promete, Deus. Nos ajude, pois a esperança passará, a fé passará, mas o amor jamais passará. E queremos estar contigo, essência do amor perfeito. Nos ajude, Senhor, a compreender. Papai, retira de nós tudo aquilo que é impedimento, ó Deus. O Senhor tem esse poder, mas o Senhor quer que nós aprendamos a andar contigo, a te pedir, a orar, a clamar, a admitir as nossas falhas, as nossas fraquezas e entendermos, como disse a palavra, o incomparável poder que o Senhor derrama sobre aqueles que creem em Ti, aqueles que verdadeiramente se entregam. Toca, Deus, no mais profundo essa vida, Deus. Desperta aquele que dorme, Deus. Que toda estrutura mental errada, Deus, confusa, engessada, Deus. Porque Tu sabes, ó Pai, nós não escolhemos o ventre no qual nós seremos gestados, onde nos desenvolveremos, como seremos educados. O Senhor é que escolhe. E o Senhor sabe que todos nós passamos por lutas, por desafios. Recebemos pais ainda que estão caminhando, que ainda nem entraram na caminhada. Então nós precisamos totalmente de Ti, Deus, para nos alinhar, para nos ensinar de Ti, ó Deus, para nos dar caminhos, os quais, ainda que não tenhamos recebido esse lar, essa paternidade equilibrada, Deus, que muitas vezes confunde muitas pessoas e afasta de Ti quando tem que aproximar, ó Deus. Esse é o histórico de muitos. Tu sabes, ó Deus, muito mais do que nós. Nós te pedimos ajuda, Deus. Te pedimos cura. Te pedimos libertação. Te pedimos, ó Deus, uma mudança radical, ó Pai. Um desejo, porque a Tua palavra fala que a vontade e o fazer, a graça, a força para fazer essa diferença, para operar essas mudanças com a Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos pedir, o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Te oramos por essa terra linda, maravilhosa, Pai. Abatida em muitos aspectos, mas que Tu a fizestes e o Senhor a redimirá. Nós cremos porque Tua palavra diz. É a esperança que nós temos. O Senhor nos dá essa âncora para esperarmos, para acreditarmos. Mas ainda assim temos muito que Te agradecer por tantas belezas, ó Deus. Não deixam de nascer flores. Eu avisto aqui da janela do meu cantinho de oração, flores que estão se balançando ali ao vento. Posso ver o céu, posso ouvir o barulho das ondas. Alguém que está longe do litoral pode ouvir outras coisas. O Senhor espalha beleza por todos os cantos, ó Deus. A Sua graça, sabe? A representatividade de quem Tu és sobre a terra. A palavra fala, é revelado todo o tempo. Dai-nos ouvidos, sensibilidade, olhos, mesmo em meio à nossa correria, para vermos, para contemplarmos e termos sempre um coração grato, ó Deus, a Ti. Pai, ensina-nos a Te amar acima de todas as coisas, a nós mesmos e posteriormente transbordarmos, porque só daremos aquilo que temos. Então precisamos Te amar, nos amar para transbordarmos, para nos respeitarmos, para colocarmos limites, dizer não, ó Deus, porque o não ensina, para sermos saudáveis em nossa alma, para que ela não bloqueie, ela não empalideça, não embaça o nosso espírito que veio de Ti, que está pronto. Muito obrigada por este dia, Deus. Seja em qual momento for que você ouça esse devocional, ele não perde a validade, porque a palavra de Deus não perde a validade. Nós chamamos, ó Deus. Muito obrigada por esse momento, por esse tempo. E dá-nos todos os dias essa determinação, esse desejo de estar contigo. E durante o dia também não nos esquecermos nem um só minuto da Tua presença. Vivermos amalgamados a Ti. Essa é a garantia da nossa vitória sobre o mundo, sobre a carne.
Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Até o próximo, meus amados. Um beijo no seu coração.